Então vou eliminar aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero, nesse momento, senhor presidente, mesmo com a ausência do nosso presidente, ausência mais do que justificada, o presidente Sarney se encontra agora, nesse momento, com as nossas senadoras num ato importante, um ato que, na realidade, faz referência à Lei Maria da Penha. Qual é o próximo? E quero aproveitar esse momento, o senador Roberto Requião, Vossa Excelência, o próprio senador Aloysio Nunes, para que a gente discuta aqui na tarde de hoje uma questão importante. Tá bom. Nós buscamos um acordo aqui, senador Wellington Dias, a partir da apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, de duas matérias importantes. A matéria que trata, que é a PEC dos jornalistas, meu caro Paulo Paim, e a outra matéria fundamental, que nós fizemos uma grande discussão na Comissão de Constituição e Justiça, uma discussão, inclusive, de conteúdo na Comissão de Direitos Humanos, presidida por Vossa Excelência, e me refiro ao projeto de lei das cotas. Então, eu quero, nesse momento, chamar a atenção dos líderes partidários para a oportunidade de um acordo para que nós possamos votar o projeto de lei que institui as cotas. E conversei hoje com o senador Roberto Requião, presidente da Comissão de Educação, o senador Aloysio Nunes, até por conta de uma ponderação feita por Vossa Excelência, no que diz respeito a esta matéria passar pela Comissão de Educação. E me informava o senador Paulo Paim de oportunidade dessa matéria já apreciada pelaquela comissão e que também já sobejamente bem discutida nessa casa, numa continuidade de algo que já foi, de forma, eu diria, não vou falar exaustiva, porque dá uma sensação de cansaço e não de qualidade, mas eu diria de forma qualitativa, de forma correta. Nós fizemos todo um caminho do debate, da ausculta, da participação, inclusive, daqueles que se posicionam contrários a essa matéria, com a participação daqueles que puderam contribuir com essa matéria, apresentando emendas, fazendo as suas justificativas. Então, portanto, seria uma oportunidade ímpar votarmos essa matéria nesse período do esforço concentrado, até em consonância com o desejo da sociedade, com a posição em uma matéria até já definida na sua chamada etapa inicial pela Suprema Corte desse país, e é uma forma de, na realidade, caminharmos na direção do atendimento para milhões e milhões de brasileiros que precisam, nesse momento, conhecer, inclusive, a lógica da reparação. Portanto, não é nenhum favor, não é nada do ponto de vista de um esforço que o Senado poderia estar promovendo para atender mais do que justa essa reivindicação. Portanto, nós queremos discutir com as lideranças no dia de hoje. Nós temos duas medidas provisórias importantes, senador Romero Jucá. Uma que trata, inclusive, da economia do Brasil maior, da liberação de recursos para atender às demandas, inclusive do nosso Nordeste, mas essa é uma questão importantíssima, importantíssima para a economia social, para a economia humana, para a vida das pessoas, para um processo de reparação e, principalmente, para a gente oportunizar para esses milhões de jovens brasileiros que, ao longo dos anos, experimentaram uma verdadeira exclusão, a oportunidade, através do projeto de cotas, trabalharmos aqui no Senado esse importante apoio, esse importante impulso, aprovando a matéria na tarde de hoje. A parte ao senador Aloysio Nunes. Meu caro senador Walter Pinheiro, realmente esse tema não é novo, esse tema percorre há muito tempo o debate, não só no Congresso, na sociedade brasileira, e já houve matérias que trataram desse tema na Comissão de Educação, mas este projeto, tal como está redigido, determinando que 50%, metade das vagas das universidades federais sejam atribuídas segundo o critério de cotas, ele não foi. Em primeiro lugar. Em segundo lugar... Só para ajudar, se você me permitir, só para ajudar o debate, que nos pegando, inclusive, a chegada do Sarney. Casualmente, esse projeto, na Comissão de Educação, o senador Cristóvão, presidente, eu, relator, projeto das
ex-senadora e hoje ministra Ideri Salvati, exatamente 50% das vagas para a escola pública, aprovado por unanimidade. Esse projeto vai para a Câmara e volta na forma de um substitutivo. Um substitutivo bastante diferente, detalhado, com critérios adicionais. Mas se Vossa Excelência me permitir, não é o mesmo projeto. Não é o mesmo projeto. Não é o projeto. Se Vossa Excelência verificar o avulso da tramitação, verá que ele não passou pela Comissão de Educação. Passou pela Comissão de Direitos Humanos, que deve falar, mas não passou pela Comissão de Educação um projeto que revoluciona o sistema de ingresso nas universidades brasileiras. Vossa Excelência fala na disposição para o diálogo. Só que essa disposição não se manifestou até agora. Por quê? Porque usa-se o pretexto de que qualquer alteração no projeto faria com que ele voltasse à Câmara. Então é assim, a Câmara fica 10 anos com o projeto, vem para o Senado, aqui nós temos poucos meses, e não podemos alterar. Por quê? Porque senão volta para a Câmara. Então o mesmo argumento que pesa contra a autonomia deliberativa do Senado em relação a medidas provisórias, querem utilizar agora em relação a um projeto dessa importância. A Suprema Corte se definiu, sim, pronunciou-se, sim, pela constitucionalidade do sistema de cotas adotado pela Universidade de Brasília. E com razão. O meu ponto é outro. Eu penso que esse projeto, como está redigido, fere a autonomia da universidade. O que o Supremo decidiu é que estava dentro do âmbito da autonomia da Universidade de Brasília estabelecer um sistema de cotas que ela mesma elaborou. Aqui o que se quer fazer é impor um modelo único para toda a universidade e todas as escolas técnicas brasileiras, ao arrepio do princípio da autonomia didática, financeira, operacional e administrativa das universidades. Muito obrigado. Não, mas, senhor presidente, Paulo Paim, quero chamar a atenção do senador Aloysio Nunes que o esforço que fizemos, inclusive nas duas comissões, foi um esforço exatamente de ampliar, meu caro senador Aloysio Nunes, aquilo que o próprio Supremo Tribunal Federal apontou. E a Câmara... Ao fazê-lo, Vossa Excelência atropelou a Constituição. Não, de forma nenhuma, porque desconhece senador. O princípio da autonomia universitária consagrado na Constituição brasileira, só isso. Mas não estamos ferindo o princípio da autonomia universitária. Nós estamos permitindo, inclusive... Pondo um modelo único de ingresso? Não. Claro, não. Óbvio, basta ler. Nós estamos tratando, inclusive, de ampliar aquilo que diversas universidades, inclusive, vem praticando. A Universidade de Brasília não feriu nenhum princípio constitucional. Excelência impõe um modelo único para todas as universidades, a autonomia desaparece. A Universidade Baiana, a Universidade Federal da Bahia instituiu o processo de cotas. O que nós estamos fazendo é ampliar, é permitir que essas universidades agora ampliem exatamente do ponto de vista da quantidade de vagas. Não está permitindo, não, está impondo uma ampliação. Mas não é, mas é necessário, Vossa Excelência há de convir, que é necessário que, mesmo com esse rigor que Vossa Excelência chama, seja o rigor da lei para promover uma reparação. Mas tem um rigor da Constituição que Vossa Excelência está desconhecendo. Não. A autonomia universitária foi uma conquista do movimento democrático brasileiro na Constituição de 88. Eu estou chamando Vossa Excelência para a gente quebrar um rigor que foi imposto a milhões e milhões de brasileiros num processo de exclusão. Essa é a grande coisa que nós estaríamos quebrando. Isso sim, nós estamos rompendo com uma prática de exclusão, rompendo com algo que ao longo dos anos evitou que milhares e milhões de brasileiros pudessem acessar a universidade. Nós estamos querendo romper com esta barreira. Os brancos pobres são tão prejudicados pela escravidão e pela herança histórica da escravidão quanto os negros pobres. Sim, então, os pobres, os negros pobres. Essa herança que a gente quer romper. Não é descendente do Visconde de Inhomirim, que era dono de escravos. Ele foi também produto da escravidão. A pobreza no Brasil, a exclusão, é em grande parte também decorrente da escravidão. Não há nenhuma razão para se impor, no meu entender, um critério racial para definir quem é excluído e quem não é excluído. Mas se for esse o raciocínio de Vossa Excelência, de que só é possível fazer quando há ampliação para a pobreza, nós não começaríamos nunca e vamos continuar mantendo o processo de reparação. É por isso que nós queremos ampliar algo que Brasília, que a Bahia, e que em diversas práticas aqui aprovadas por esta Casa, e até volto a insistir, referendada pelo Supremo Tribunal Federal, nós conseguimos estatuir no país. Vossa Excelência me perdoe. Pois não, permita. Vossa Excelência é um homem de boa fé, eu jamais diria que Vossa Excelência é sofisma. Mas acontece o seguinte, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que
a Universidade de Brasília, no âmbito do exercício da sua autonomia, poderia estabelecer um sistema de cotas de ingresso. É isso que ele decidiu. Agora, o que esse projeto de lei está fazendo é exatamente impor às universidades um modelo único de sistema de cotas. Senador Aloysio, o que nós é isso que está acontecendo. Por isso é que ele afronta a autonomia universitária. Eu quero repetir para Vossa Excelência também é um homem de boa fé. O que nós estamos querendo fazer é exatamente ir além dos limites que tem o Supremo Tribunal Federal. A esta casa, a este Congresso, compete exatamente legislar. O Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre uma situação pontual. A nós, exatamente nós, portanto, ou melhor, a este Congresso, compete exatamente legislar sobre algo que é a ampliação dos limites que o Judiciário encontrou para determinar se aquela casa cumprir ou não cumprir. Não, aí você ultrapassa os limites da Constituição. Eu estou legislando, senador. Eu estou legislando. Essa é a nossa obrigação. Senador Walter Pinheiro, se encontramos qualquer... Eu estou louco para participar desse debate, eu não posso, porque eu estou presidindo. Portanto, senador Paulo Paim, se encontramos qualquer óbvio... Vou dar uma parte ao senador Roberto Requião. É por isso que é importante legislarmos sobre essa matéria. Se há necessidade de ajuste do ponto de vista do seu conteúdo, que façamos, mas é importante que legislemos sobre essa matéria. Mas o problema é que Vossa Excelência não admite qualquer mudança, apresentam isso como sendo um dogma. Sabe por que não pode mudar? Porque volta para a Câmara. Esse é o argumento que tem sido esgrimido pelos partidários do projeto. Foi o argumento levantado na Comissão de Constituição e Justiça. Dizem o seguinte, o governo vai vetar o tal artigo 3º, que é uma besteira. Ora, veja, eu não posso legislar, não posso alterar. Por quê? Porque vai voltar para a Câmara, e daí? Não, o esforço de não voltar para a Câmara é entregar à sociedade um projeto que trate disso. Mas nós temos um sistema bicameral, quer dizer, eu não posso melhorar? Pode, eu não posso alterar? Dialogam com os movimentos, mas não dialogam aqui dentro? O que é isso? Mas Vossa Excelência sabe que o apelo é o apelo para que a gente não use essa questão, inclusive, do retorno, e sei que não é esse... de forma nenhuma a intenção, não é essa a intenção de Vossa Excelência, mas o retorno significará efetivamente uma rota de procrastinação de uma matéria. Mas é retardar a aprovação de uma matéria que é muito importante para a sociedade. Deixa eu dar uma parte ao senador Roberto Requião para eu encerrar aqui o meu apelo aos líderes para que nós possamos apreciar esta matéria. Senador Walter Pinheiro. É exatamente o plenário do Senado que está sendo atingido pelo fato de não colocarmos em votação. Não é a Constituição, é a liberdade do plenário. Eu, por exemplo, sou favorável ao projeto. E eu não quero dizer que acredite que ele esteja feito à perfeição. Se, por exemplo, o senador Aloysio me convencer que existe alguma mudança substantiva, eu não hesitarei de forma alguma em acatar uma emenda para que ele vá para a Câmara Federal. Agora, o que nós não podemos é sonegar ao plenário do Senado a oportunidade de votar essa matéria. Mas não é só isso que me preocupa, senador Walter Pinheiro. Eu apresentei algum tempo atrás um projeto que foi aprovado à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do direito de resposta. Eu não tive o prazer ainda de poder debater esse projeto no plenário, porque requereram que ele viesse ao plenário e manobras regimentais evitam que ele seja votado. Mas não quero ficar só por aí. Eu tenho uma preocupação muito grande com as sabatinas das autoridades públicas, dos ministros do Supremo Tribunal, dos diretores de agências, e apresentei um projeto inspirado no sistema norte-americano de publicidade, de transparência, da internet utilizada para que o Senado chegue a informações sobre os candidatos que devem ser votados, que também está parado. Então, o que eu estou vendo é que a agressão é uma agressão ao plenário do Senado Federal. E esse projeto já devia ter sido votado. O debate seria interessante, o nível seria alto. A minha preocupação era quanto à quantificação dos alunos que seriam objeto, por exemplo, da preferência para cotas de índios, de negros, porque da forma com que está estruturado, essa quantificação seria em relação ao Estado. Então eu imaginava, o Paraná teria lá um número X
de negros e de índios, passariam apenas os negros e os índios que morassem na capital, que tem uma qualidade de ensino melhor. Podemos resolver isso no plenário? Se sim, vamos resolver. Se não, podemos resolver isso por regulamentação do Ministério da Educação, mas que se vote de uma vez e não se sonegue ao plenário a possibilidade de discutir o direito de resposta, de moralizar definitivamente esse processo de escolha de autoridade, que chega aqui e a gente vota sem ter a menor ideia de em quem está votando, porque não há espaço para que consigamos uma informação. Então, vamos fazer com que esses processos fluam no plenário, a discussão se estabeleça e colocar tudo isso de uma vez na ordem do dia. Outro dia votamos na Comissão de Educação a mudança do nome de uma ala do Senado, que no passado foi batizada com o nome de Filinto Miller. E um dos motivos para essa mudança se suportava num livro do Davi Nasser, que dizia: falta alguém em Nuremberg. Eu sou presidente da comissão. Eu tirei de pauta várias vezes para que a discussão fosse feita com um número razoável de membros da comissão. Até que nós conseguimos, veio para a mesa, alguém recorreu para voltar para outra comissão. São artifícios regimentais que nos roubam a oportunidade da discussão. Então, como presidente da Comissão de Educação, eu rogo à mesa que de uma vez por todas coloque em votação no plenário, com tempo, sem precipitação, para que isso seja discutido, mas que se coloque de uma vez no plenário a discussão do sistema de aprovação de ministros do Supremo, de autoridades de empresas públicas e do direito de resposta, que foi aprovado à unanimidade na Comissão de Educação, mas que depois, com 10 assinaturas, veio para o plenário e do plenário não saiu mais. Não tenho a menor ideia em que escaninho está engavetado. Eu vou concluir, senhor presidente. Queria só lembrar a Vossa Excelência e fazer aqui de novo esse apelo. Nós vamos iniciar a ordem do dia logo na sequência e, portanto, fica aqui mais uma vez registrado o nosso apelo às lideranças para que esta matéria, senador Roberto Requião, ela possa ser apreciada, e me refiro ao projeto de lei de cotas. É fundamental que o Senado assuma as suas responsabilidades, que o plenário tenha a oportunidade de debater aquilo que de forma, inclusive, eu diria longa no que diz respeito ao prazo. Algo que também, como lembrou muito bem o senador Paulo Paim, passou pelo plenário da Câmara dos Deputados, que tramitou pela Comissão de Educação e que teve a oportunidade de receber aqui de duas importantes comissões. As contribuições, eu diria até acrescentar ao debate e ao encontro do que colocou muito bem o senador Roberto Requião. Se há a possibilidade, inclusive, de aprimorar isso, é possível fazer na própria regulamentação o conjunto de critérios. Às vezes a lei, ela não pode ser produzida a partir de um verdadeiro, eu diria, código. A parte da regulamentação é fundamental e isso cabe inclusive ao Executivo. Portanto, os critérios, a forma da distribuição das vagas, todos esses componentes seriam muito bem encaixados num processo de regulamentação dessa lei. Portanto, urge o plenário do Senado Federal apreciar uma matéria não só como resposta, mas principalmente como reparação de uma história que já se arrasta muito nesse país. Portanto, senador Paulo Paim, quero reafirmar, e Vossa Excelência que preside a sessão nessa hora, antes da ordem do dia, era importante que a gente pudesse, inclusive, através da presidência, ouvir o posicionamento dos líderes partidários quanto à concordância da introdução dessa matéria nesse esforço concentrado e, se possível, ainda na sessão do dia de hoje, a absorção por parte da mesa dessa matéria para que nós possamos apreciar de uma vez por todas. E quero insistir, é o projeto de lei que institui cotas nas escolas públicas. Muito obrigado, senhor senador.